Continua no capítulo 12, o Rav Shneor Zalman nos diz: "Ach me'achar she'ara shebechalal asmali bebenoni, ubetokfo ketoldato, להתאבות תאווה לכל תענוגי עולם הזה, ולא נתבטל במיעוט לגבי הטוב, ולא נדחה ממקומו כלל. רק שאין לו שליטה וממשלה להתפשט באיברי הגוף, מפני הקדוש ברוך הוא העומד לימין אביון ועוזר ומאיר לנפש האלוקית." Então, a partir de tudo que nós vimos até agora, nós vamos definindo ainda mais ou melhor o status quo espiritual do Benoni. Então, o que acontece com o Benoni, o mediano? Todavia, visto que o mal na câmara esquerda do Benoni, ele continua presente. Ele mantém sua força inata, e por isso o Benoni, ele ainda é tentado a desejar todo o prazer mundano. Ou seja, o Benoni no seu íntimo, no seu coração, a alma animal está lá presente, ativa e, enfim, mandando as suas propostas, e ele tem as suas tentações, ele ainda tem desejo pelos prazeres mundanos. E todo o mal presente dentro dele não foi anulado por dissolução em bem. Nós vimos que no caso do tzadik, mesmo o tzadik incompleto, que ele ainda sobrou algum resíduo do mal, mas aquele mal está dissolvido, aquele mal presente no seu coração é tão pouco, tão ínfimo, que ele já é imperceptível, ele já não tem qualquer poder, ele não produz nenhum efeito e nenhuma influência. No caso do Benoni, absolutamente não é assim. Esse mal não foi anulado por dissolução em bem e não foi desalojado de modo algum, diferente do tzadik, o tzadik completo, que às vezes ele já baniu o mal, às vezes até transformou o mal. No caso do Benoni, ele não transformou o mal, ele não eliminou o mal, ele não baniu o mal, está bem alojado e muito bem instalado, forte e firme, onde ele se encontra na câmara esquerda do coração, etc. E de lá ele está bombeando para todo o corpo as suas ideias. Não é? A única coisa se diz, no caso do Benoni, apesar que esse mal está forte, firme e presente, só não tem poder e domínio para se espalhar pelas partes do corpo. Apenas ele não se propaga, não se expande, não toma conta do indivíduo, porque, como nós vimos, porque o Santíssimo, bendito seja, se posta à direita do pobre, trazendo o versículo que nós mencionamos dos Salmos, e o ajuda, iluminando sua alma divina. Na verdade, se não fosse essa ajuda, o Benoni estaria perdido, ele podia facilmente escorregar e cair para o campo do rachá, do ímpio, do malvado. Então ele só consegue manter a sua integridade na prática graças a essa ajuda divina. Por quê? Porque ele ainda está repleto de mal dentro de si, ele por isso ele é dependente dessa alma divina. Se não fosse essa muleta, se não fosse esse apoio, ele sucumbiria. Então ele nos diz, daqui nós podemos entender por que o Benoni é chamado como ele é chamado. Velchen nikra kerasha. כמאמר הז"ל, אפילו כל עולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע, ולא רשע ממש, אלא שיחזיק עצמו לבינוני. Voltando às perguntas do primeiro capítulo, ele nos diz, portanto, o Benoni, já que ele está nessa situação, ele ainda está repleto de mal dentro de si, nas forças essenciais da sua alma. Portanto, ele é chamado como um rachá. Ele é definido que rachá, ele é considerado como um rachá, como se ele fosse um ímpio e malvado. Ele não é um rachá, porque, como a gente falou, na prática ele só pensa, fala e faz o bem. Isso na prática, nas suas vestimentas externas, na sua forma de expressão no mundo. Porém, já que no íntimo ele ainda está repleto de mal, por isso no íntimo ele é como um rachá. Ele não é de fato um rachá, mas ele é como um rachá. E ele nos diz, esse é o significado conforme o ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória, aquilo que nós vimos no início do livro, mesmo que o mundo inteiro lhe diga. As pessoas do mundo veem que você só faz o bem, você só fala bem. Você pensa, eles lessem o teu pensamento, eles também saberiam que você só pensa bem. Então todo mundo lhe afirma, você é um tzadik. Ele falou, não acredite. Não se acomode, porque se você baixar a guarda pode ser perigoso. Por isso ele diz, talvez você não seja um tzadik, talvez na prática você faz tudo certo, bem e direito, mas talvez no íntimo você ainda está comprometido. Por isso
Dizem os nossos sábios, considere-se como um rachá. Como um rachá. Eles não dizem para você saber ou admitir que você é um rachá, você vai se entristecer. Não. Considere-se como um rachá. Como um rachá, o que significa? Assuma que você é um Benoni. Que você é um mediano e você ainda não é tzadik. Ou seja, não um verdadeiro rachá, e sim, considere-se um Benoni. Então aqui na realidade ele está nos dizendo, já que o domínio da alma divina, no caso do Benoni, se restringe apenas aos aspectos externos, o que já é muito importante, ele tem controle sobre o pensamento, fala e ação. Mesmo que a gente falou que pouca luz já é capaz de espantar muita escuridão, ele consegue espantar a escuridão, Benoni, mas ele não consegue eliminar essa escuridão de dentro de si. Ele não consegue limpá-la por completo. Pelo contrário, lá na câmara esquerda do seu coração, ela se encontra presente e a alma divina, até com todo o auxílio que ela recebe de Deus, ainda não foi capaz de banir, eliminar, desalojar a força da alma animal com todo o seu ímpeto do seu lugar, de dentro da pessoa, da câmara esquerda do seu coração. Por isso, falaram os nossos sábios, mesmo que todo mundo lhe diga que você é um tzadik, considere-se aos teus olhos que rachá, como se você fosse um rachá. As pessoas se julgam pelo que você faz, aquilo que elas veem. Mas ele diz, as pessoas não sabem o que está no teu íntimo, o que está na tua mente, o que está no teu intelecto, o que está nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Mas eles não dizem também para você se considerar um rachá, considere-se rachá. Não. Considere-se como um rachá, que isso ele explica o que quer dizer como um rachá, considere-se um Benoni. Esse é o significado, então, daquele juramento que a alma é submetida, etc. Então eles dizem a recomendação dos nossos sábios que a pessoa não se autoconsidere um tzadik, mas sim que ele se considere um Benoni para não baixar a guarda, para ficar atento, não achar que ele já está garantido e assegurado em termos espirituais, porque talvez ele de fato não esteja. Se ele é um Benoni, talvez ele ainda tenha um mal dentro de si, a qualquer momento esse mal pode se expandir e tomar conta. Então, Benoni é aquela pessoa que está o mediano, ele está no nível intermediário entre o tzadik e o rachá. No pensamento, fala e ação, ele se equipara e se compara a um tzadik. Por outro lado, nas forças essenciais da sua alma, no seu intelecto e nas suas emoções, ele se iguala a um rachá. Então, ele está nesse conflito. Por isso se fala que isso que ele é idêntico a um tzadik é só na parte externa do seu ser, por isso, nas chamadas vestimentas. Vestimenta é a parte superficial, no seu pensamento, fala e ação. Vestimentas podem ser cambiadas. Um dia a pessoa está vestindo essa roupa, depois saiu de moda ou o que for, ou já não é do seu tamanho, ele muda de roupa. Então por isso se diz, não se engane, às vezes aquilo que você fala e aquilo que você faz não expressa realmente quem você é. Ou às vezes até mesmo o que você pensa também não reflete de fato o que você é. Porque hoje você pensa assim, mas talvez 5 anos atrás você pensava de forma completamente diferente. Talvez mais tarde você também vai pensar de forma distinta. Então, por isso ele nos diz o fato de você, mesmo que você consiga no pensamento, fala e ação, agir de forma impecável, não se confunda achando que de forma assegurada você é um tzadik, considere-se um Benoni. Não é? Por quê? Porque no íntimo talvez você ainda é como um rachá. Então ele diz, mesmo que o mal não se propague, no caso do Benoni, para o pensamento, fala e ação, isso não significa que ele cultivou o seu caráter, mudou sua personalidade, que ele investiu em autoaprimoramento e ele já é uma pessoa elevada, espiritualizada, sublime, etc. Pelo contrário, pode ser que o mal esteja presente com toda a força e ímpeto no seu interior. Apenas que ele conseguiu exercer um autocontrole fabuloso, ele tem um autodomínio magnífico sobre si, ele não permite que esse mal se manifeste e, nas chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação, ele acaba agindo, direcionando isso somente para o bem, porque ele conta com a ajuda divina para fazer o bem, para sentenciar de forma final, que essa vai ser sua decisão, isso que vai preponderar, conforme a gente viu nesse capítulo.
Portanto, ele conclui nos dizendo essa parte, falando Velo le'amin la'olam sheomrim she'ara shebo nitbatel legabei atov shezu madregat tzadik. Ele diz, não acredite na opinião do mundo, porque o mundo só vê o lado superficial externo, que o mal em você foi anulado pelo bem, porque esse é o nível do tzadik, talvez você não seja ainda o tzadik. Ela yebeinav כאילו מהותו ועצמותו של הרע ובתוקפו בגבורתו בחלל השמאלי כתולדתו ולא חלף והלך ממנו מאומה. Apenas, ele diz antes, você deve ver-se como se o âmago profundo do mal permanecesse com sua plena força inata na câmara esquerda, e não se tivesse deslocado nem ido embora de você de modo algum, que é o caso do Beinoni. ואדרבה נתחזק יותר בהמשך הזמן שנשתמש בו הרבה באכילה ושתייה ושאר ענייני עולם הזה. Ao contrário, ele diz não só que o mal não foi embora, com o passar do tempo, a alma animal dentro do Beinoni se fortaleceu, porque você fez amplo uso dele, comendo, bebendo, em outras atividades mundanas. Então se diz que a alma animal, Yetzer Hara, é como um músculo, quanto mais você utiliza, mais forte ele fica. Diz, já que a pessoa usou e abusou da sua alma animal em atividades de cunho físico, material, etc., mesmo que não sejam proibidas, comeu, bebeu, etc., se satisfez, e o que for, com isso tudo se fortaleceu a alma animal. Então o Beinoni, não só que ele não baniu a alma animal, mas ela está presente, e não só presente, talvez está até mais fortalecida do que originalmente. Nós estamos no meio do capítulo 13, quando nós estamos descrevendo a complexidade da vida do Beinoni, os seus conflitos internos, etc., uma vez que estão presentes dentro dele as duas forças e de forma atuante, tanto o Yetzer Tov, tanto a inclinação, instinto para o bem, como também o do mal, apenas que ele, o tempo todo, ele tem que batalhar para fazer, na prática, prevalecer apenas e tão somente o bem. A gente poderia dizer que o tzadik, em termos espirituais, ele é um vencedor, ele já conseguiu eliminar o mal, neutralizar o mal, até transformá-lo. Enquanto que o Beinoni, ele é um batalhador, ele constantemente está numa batalha, nesse conflito. Ele tem que vencer o conflito, esse conflito todo dia, a cada hora. Agora ele nos fala de um tipo especial de Beinoni. ואף מי שבתורת השם חפצו ויגה בה יומם ולילה לשמה, até o indivíduo para quem a Torá de Deus é seu deleite, e ele a estuda dia e noite por amor. Existem essas pessoas que podem, que têm esse privilégio, podem se dar ao luxo, ou de fato, às vezes até isso envolve muito sacrifício, mas aquelas pessoas que se dedicam integralmente à Torá. E isso nós vimos nas últimas gerações, que isso é um fenômeno que provavelmente nos últimos séculos, milênios, isso não acontecia, mas mesmo hoje em dia nós temos dezenas, se não centenas de milhares de Yehudim, que sua vida é só a Torá, eles se dedicam ao estudo da Torá, não só na Yeshiva, quando crianças ou jovens, mas depois também. Nos fala mesmo uma pessoa que se dedica à Torá, sua vida é espiritualidade, somente espiritualidade. E ele tem uma outra tarefa para realizar, mas em geral ele está em imersão na Torá, e ele se dedica à Torá dia e noite, e faz isso por amor à Torá. Ele não está aqui visando título de rabino, carreira, gratificação, salário, não, por amor à Torá. Mas ele nos diz, Enzu Ochacha, ou seja, essa pessoa está imbuída de espiritualidade dia e noite, o tempo todo. Enzu, porém, ele nos fala e nos alerta, Enzu Ochacha klal shenitche aramim komo. Ele fala, isso ainda não é prova nenhuma de que o mal foi despejado do seu lugar. Até mesmo numa pessoa como essa que está dedicada full time, integralmente, só ao estudo da Torá. Ela yachol liot shemahuto be'atzmuto ubetokfo ubigvurato bimkomo bechalal asmali. Antes, é possível que seu âmago profundo, até mesmo nessa pessoa que está integralmente dedicada à Torá, ainda assim é possível, ou seja, aqui há tantas nuances, a questão é tão delicada, é tão sutil, até mesmo nessa pessoa é possível que seu âmago profundo continue alojado na câmara esquerda com toda a sua força e poder.
possível que a alma animal ainda esteja bem presente dentro dele. Isso que nós vamos ver adiante, que esse foi o motivo daquilo que o sábio Rava achou que ele era apenas um Benoni, que ele podia se equivocar, e ele inclusive era uma pessoa que se dedicava integralmente ao estudo da Torá e somente ao estudo da Torá. Então, existe aquele Benoni que, portanto, que não tem a necessidade, ou enfim, ele não está envolvido com coisas mundanas, ele não está no mercado de trabalho, ele não está no mundo competitivo, ele não está tendo que lidar com as trapaças desse mundo, etc. Pelo contrário, ele leva uma vida muito espiritualizada, muito elevada, ele estuda a Torá o tempo todo, dia e noite, faz isso com amor e por amor à Torá. Ou seja, ele sente divindade dentro de si, espiritualidade elevada. Mas ele nos diz, mesmo que na sua mente não hajam assuntos relacionados com o mal, porque praticamente ele está em outro mundo, ele está nesse mundo, mas ele não está em contato com o mal, a sua mente está plena, preenchida o tempo todo de estudo da Torá, de conhecimento da Torá, que é a dedicação integral dele de fato. Mais do que isso acaba gerando que todo o sentimento dele está imbuído somente de coisas sagradas. Apesar de tudo isso, mesmo assim é possível que ainda na câmara esquerda do seu coração esteja presente o mal da alma animal com toda a intensidade. רק שלבושיו שהם מחשבה דיבור מעשה של נפש הבעמית אינם מתלבשים במוח והפה והידיים ושאר איברי הגוף מפני השם שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב. Ele nos fala apenas o que acontece, só que as vestimentas de sua alma animal, elas foram neutralizadas, só as vestimentas. O pensamento, fala e ação do mal da alma animal não tem influência sobre seu cérebro, aquilo que ele vai pensar, boca, mãos e outras partes do corpo. Mas isso não por mérito próprio, não porque de fato ele eliminou o mal, conseguiu bani-lo, se elevou tanto espiritualmente, mas simplesmente porque Deus deixou o cérebro ter controle e domínio sobre o coração. Como nós falamos, que Deus criou essa natureza no ser humano, que desde que a pessoa queira exercer essa natureza, essa habilidade, então a pessoa consegue a habilidade do cérebro ter controle e domínio sobre o coração, e já que o cérebro desse indivíduo está repleto apenas de Torá, isso se reflete também na sua vida, no seu dia a dia, em tudo que ele pensa, em tudo que ele fala, em tudo que ele faz, mas isso, ele diz, não significa que ele eliminou o mal de dentro de si. Talvez ele na prática está tão bem por causa dessa ajuda divina, porque ele está fazendo prevalecer o seu cérebro sobre vontades e desejos. Então essas vontades e desejos, talvez elas foram reprimidas, mas não suprimidas. Talvez elas estão sendo reprimidas e de forma tal ele não dá chance, etc. Mas não quer dizer que elas não estão lá, não quer dizer que elas foram eliminadas. Diz, graças a esse domínio do cérebro sobre as emoções, ולכן נפש אלוקית שבמוח מושלת בעיר קטנה איברי הגוף כולם, שיהיו לבוש ומרכבה לשלושה לבושיה שהתלבשו בהם, שהם מחשבה דיבור מעשה של תרי"ג מצוות התורה. Graças a esse domínio natural, essa que na verdade é uma habilidade que Deus concedeu a pessoa, não é algo que a pessoa conquistou com suas próprias forças, mas consequentemente a alma divina no cérebro domina a pequena cidade, a vida da pessoa, o seu corpo, todas as partes do corpo, de modo que elas se tornem, que elas estejam convergendo, que elas estejam direcionadas, se tornem vestimenta e veículo influenciados por suas três vestimentas, ou seja, somente pelas vestimentas da alma divina, a saber, pensamento, fala e ação relacionados aos 613 mandamentos da Torá. Então isso que a pessoa está pensando, falando, agindo bem, fazendo tudo de acordo com a Torá, talvez não signifique ainda que ele baniu o mal dentro de si, mas simplesmente que ele está exercendo essa habilidade inata que Deus concedeu ao Yehudi, ao ser humano, de que o seu cérebro domine e controle as emoções.
porém, aval mahuta ve'atzmuta shel nefesh ha'elokit אין לה שליטה וממשלה על מהותה ועצמותה של נפש הבהמית בבינוני. כי אם בשעה שאהבת השם היא בהתגלות ליבו ביתים מזומנים, como בשעת התפילה וכיוצא בו. Todavia, quando a gente trata dos poderes essenciais das almas, o âmago da pessoa, ele nos fala, todavia o âmago profundo da alma divina do Benoni não tem poder nem domínio sobre o âmago profundo de sua alma animal. Isso que o Benoni consegue dar supremacia para a alma divina é apenas nas vestimentas externas, apenas no pensamento, fala e ação, que já é bom demais, não é? Já é uma coisa perfeita, mas se a gente analisar a fundo, se diz que quando se trata do âmago profundo da pessoa, o âmago, quando se trata da mente, das emoções, dos sentimentos, das vontades, desejos, paixões, lá a alma divina do Benoni não tem domínio, não tem ascendência sobre o âmago profundo da sua alma animal. A não ser em momentos específicos, e já falamos sobre isso, exceto quando seu amor a Deus se manifesta abertamente em seu coração, em ocasiões específicas, como durante a oração, etc., durante a hora da leitura do Shema, durante a oração. Nesses momentos são momentos de elevação, momentos de inspiração, momentos que, como nós falamos, lá em cima os portões celestiais estão abertos e por isso também eles se tornam aqui embaixo momentos de inspiração e de elevação. Nesse instante, o amor da alma divina, o amor por Deus se intensifica na câmara direita, na alma divina, a tal ponto que ele transborda, e ele naquela hora não se manifesta nenhum amor contrário na câmara esquerda, ou seja, como que naquela hora ele exerce domínio também sobre os sentimentos da alma animal, mas é naquela hora. Só nessas ocasiões especiais, nesses momentos de elevação, como durante a reza, etc. ואף גם זאת הפעם אינה רק שליטה וממשלה לבד. Ele nos diz, e mesmo nesse caso, ou seja, nesses momentos especiais de oração, de elevação, a influência é limitada a um mero poder e domínio. Não é que ele subjuga a alma animal, não é que ele elimina, desaloja a alma animal do seu lugar. Naquela hora, ele exerce um poder e domínio, um mero poder e domínio. Ou seja, não é que ele consegue controlar completamente a alma animal, etc. Não quer dizer que a alma animal se anula por completo durante a reza. Então se fala que isso vai no Benoni muitas vezes causar essa variação, essa diferença. O Benoni na hora da reza ou na hora de atividades espirituais, em momentos de elevação, em contraste com o Benoni, quando ele está no mercado de trabalho, quando ele está no seu escritório, quando ele está nas atividades de lazer ou externas, etc., mais ligado com o campo físico e material. Sempre ele vai manter, a alma divina vai manter o domínio sobre o pensamento, fala e ação, mas o que acontece é que na hora da tefilá, da reza, ou momentos de espiritualidade, a alma divina do Benoni consegue uma expansão maior e consegue também exercer algum poder e domínio sobre o âmago interno da alma animal, sobre os sentimentos, paixões, desejos da alma animal. Mas, como nós falamos, isso é um mero poder e domínio, mas não é subjugá-la de forma completa. Isso significa que, passado esse momento, tudo pode se reiniciar, né? Se fosse uma luta, um boxe, ou seja, ele por vezes consegue derrubar o adversário, mas ainda não é um nocaute completo, total. Aquele adversário que caiu, ele pode se levantar, e pode se levantar com muita raiva e com toda a força, e reagir. כדכתיב ולא מלום יאמץ, כשזה קם זה נופל וכשזה קם וכולי. Ele nos diz como está escrito em relação ao conflito permanente entre Jacob e Esaú e os seus descendentes, que uma nação sobrepujará a outra nação. Esse é um versículo bíblico
ou seja, quando Yitzhak se refere ao futuro dos seus filhos gêmeos, mas que seguiram caminhos opostos. No final se diz que isso era uma profecia dizendo, quando uma se levanta, uma nação dos descendentes de Yaakov, como em relação às nações descendentes de Esaú, quando uma se levanta, a outra cai. E quando a outra se levanta, é a primeira que cai, como se fosse uma gangorra. Então o conceito de um serviço a Deus, em termos espirituais, dentro de cada um de nós também temos essas duas forças atuantes. Nós temos o Jacozinho dentro de nós, que é a inclinação para o bem. Nós temos o Esaú, que é aquele que está inclinado para o mal. Então, em termos de serviço a Deus, a alma divina está associada com Yaakov. Quando ela se fortalece, o outro cai. Mas existem momentos que vice-versa. O outro, Esaú, a alma animal, ela se expande, ela tem vazão, e isso meio que diminui a alma divina. E isso significa que esse conflito está lá presente de forma constante. Então, passada a hora da reza, por exemplo, então, a alma divina que estava lá em cima, de repente, agora ela está nos assuntos, a pessoa está envolvida com os assuntos mundanos, então a alma divina parece que se retrai, e a alma animal, em compensação, ela toma força e se manifesta, volta a se manifestar, se desperta e se manifesta com mais força e mais intensidade. Daqui nós entendemos que, com todo o amor que o Benoni despertou na hora da reza, porém ele não conseguiu anular a alma animal, ele não conseguiu neutralizá-la ou eliminá-la. Isso que ele nos fala na sequência, Shenefesh Elokit mitametzet umitgaberet al nefesh abahamit במקור הגבורה שהיא בינה להתבונן בגדולת השם אינסוף ברוך הוא, להוליד אהבה עזה להשם כרשפי יש בחלל הימני שבליבו, ואז התקפיה סטרא אחרא שבחלל השמאלי. A alma divina, na hora da reza, sobrepuja a alma animal e ganha força sobre ela. Isso é explicado de acordo com a Kabbalah na fonte da Gevurah, do poder e disciplina. Se fala que as Sefirot elas são alinhadas como em três colunas, não é? Existe a coluna do lado direito, que tem a ver com Chokhmah, Chesed, etc. Existe a coluna do lado esquerdo, que tem a ver com Binah. Binah vem de Bonenut, de meditação, reflexão. Isso está associado com Gevurah, poder e disciplina. Nós vamos ver também, existe uma coluna do meio, por assim dizer, que é onde está Dat, Tiferet, etc. E ele nos diz que Gevurah, poder e disciplina, é derivado de Binah, cognição. Ou seja, por meio da concentração na grandeza de Deus durante a reza, a pessoa reflete e medita sobre o abençoado infinito Ein Sof e acaba despertando o sentimento, gerando um amor a Deus intenso, como um fogo abrasador na câmara direita do seu coração. Então, o que acontece naquele momento? Então, a Sitra Achra, na câmara esquerda, é subjugada. Naquele momento, durante a reza, através disso, ele consegue subjugar a Sitra Achra, o lado contrário, o lado oposto àquele chá, que está personificado na alma animal. Isso através dessa meditação, dessa sua reflexão, etc. Seja com isso, durante a reza, pelo menos, ele tem essa ascendência sobre a alma animal, através da sua meditação, que despertou o sentimento e um amor intenso, forte, abrasador, com grande fervor por Deus. Com isso ele consegue produzir uma itkafia, ele consegue rechaçar, ele consegue como empurrar, não é? O lado do mal de dentro de si. Porém, ele nos diz, Aval lo nitbatel legabre bebenoni, ela betzadik, shenemar bo velibi halal bekirbi, והוא מואס ברע ושונאו בתכלית השנאה והמיאוס, או שלא בתכלית השנאה כנ"ל. Porém, ele nos fala, fique bem claro, e tudo isso ele está nos explicando e elaborando por que o Benoni deve se considerar que Rashá, como um Rashá, e ele não deve baixar a guarda. Benoni, no mediano, a alma animal, não é eliminada completamente. Isso só ocorre só no tzadik,
sobre o qual está escrito: o meu coração está vazio dentro de mim. Ou seja, que a câmara à esquerda do seu coração, que antes estava repleta de sangue da alma animal, do fervor da alma animal e suas tendências e inclinações, o tzadik afirma que agora essa parte do seu coração está vazia. Ele conseguiu eliminar, esvaziar esse lado do mal de dentro de si. E por isso, de fato, o tzadik, como a gente já aprendeu, ele rejeita o mal e o detesta. Não só que ele não tem vontade e desejo pelo mal, ele tem repúdio pelo mal, ele tem repulsa pelo mal. Ele sabe que o mal é contrário à vontade divina, por isso ele rejeita o mal, ele não sente nenhuma atração, nenhuma paixão e desejo. Pelo contrário, ele detesta, odeia o mal, considera-o absolutamente detestável e repulsivo. Isso no caso do tzadik completo. O mesmo tzadik incompleto, aquele tzadik que ainda sobrou algum resquício de mal dentro dele, ou o detesta, mas não de modo absoluto, conforme mencionado acima. O tzadik incompleto também detesta o mal, talvez ainda não de forma tão completa, porque seu amor a Deus ainda não é tão grande como o do tzadik completo, mas ele também abomina o mal, ele também repudia o mal, etc. O que não é o caso do Benoni. O Benoni ainda está envolvido com o mal, ele sente atração, queda, inclinação pelo mal. Ele ainda tem desejos, vontades, paixões desse mal, e ele tem que ficar reprimindo isso o tempo todo. Isso que ele nos explica na sequência, Aval Benoni, Derech Mashal ki Adam sheyashen, שיכול לחזור ולאור משנתו. כך הרב בבינוני הוא כישן בחלל השמאלי בשעת קריאת שמע ותפילה, שליבו בוער באהבת השם, ואחר כך יכול להיות חוזר ונאור. Todavia, no Benoni, o mal, a alma animal, ela é comparável a uma pessoa adormecida. Alguém que está adormecido, mas que pode despertar do seu sono novamente. É assim que o mal existe no Benoni. O mal existe no Benoni. E dessa forma, enquanto o seu coração arde de amor a Deus, em momentos especiais de elevação, de inspiração, durante a leitura do Shema e a oração, então nesse instante é como se o mal estivesse adormecido, nocauteado, no lado esquerdo do seu coração. Porém, ele não foi embora, ele não foi eliminado. Ele não foi desalojado. Ele está lá e, portanto, depois ele pode acordar novamente. Então, isso que nós falamos, o tzadik, ele odeia, ele detesta o mal. Tzadik gamur, sheinu gamur, ele detesta completamente, ou ainda não na sua totalidade, mas no caso do Benoni, não existe essa repulsa pelo mal. Apenas que na hora da reza ele consegue sobrepujar as suas emoções positivas, cultivando o amor a Deus através da sua meditação, da sua contemplação. E na hora da reza ele está, por assim dizer, lá em cima em termos espirituais. Mas depois da reza o mal pode voltar, pode se despertar, acordar e voltar com toda a força, com toda a sua intensidade. Então, apenas resumindo um aspecto, nós podemos dizer que existem alguns aspectos e níveis no Benoni, algumas situações. Existe o Benoni quando ele ainda tem, quando são mandados para ele pensamentos negativos, proibitivos, pecaminosos, ele tem que rechaçá-los, etc. E para isso ele precisa até do auxílio divino para fazer sempre prevalecer o bem sobre o mal e não aceitar esses pensamentos, essas ideias, etc. Existe o Benoni que está em imersão em algo espiritual, aquele que está se dedicando à Torá dia e noite, como nós falamos. E, portanto, no seu cérebro, no seu pensamento só passam coisas boas, ele não tem o mal. Mas mesmo assim nós falamos que no seu coração o mal ainda está presente e eventualmente ele pode vir a se manifestar. Pois nós falamos também do Benoni na hora da reza. Que hora da reza? O estudo da Torá é algo elevado, mas que envolve mais o intelecto, enquanto que a reza é a Avodat Belev, é o serviço que fazemos a Deus com o coração. Então existe o Benoni conforme ele está, o aspecto do Benoni conforme ele está na reza, na oração, que nesse momento ele cultiva um extremo amor a Deus, um amor intenso e fervoroso a Deus, que está revelado, manifesto no seu coração, a ponto tal que na hora da reza se diz que isso acaba, de certa forma, atuando até sobre a alma animal.
pelo menos durante a hora da reza, a alma animal fica lá quietinha, adormecida, nocauteada, ela não se manifesta. Mas mesmo isso, nós falamos que não significa que a alma animal foi eliminada, ela, depois da reza, pode voltar e ressurgir. E a partir disso, a gente entende aquilo que nós falamos, que trouxemos no primeiro capítulo e também questionamos, Velachen hayaraba machzik atzmo kebenoni. Ou seja, já que Benoni mediano, como nós explicamos vastamente, não é aquela pessoa que tem 50-50, 50% de mitzvot e 50% de pecados. Pelo contrário, Benoni não tem nenhum pecado. E a partir disso nós podemos entender, por isso Rabba se via como um Benoni, apenas como um mediano. Não é? E isso poderia acontecer, nós vamos ver, por mais que Rabba era uma pessoa não só tão íntegra, mas que não parava de estudar Torá o tempo todo. Mas apesar de tudo isso, nós vamos ver que ele podia se considerar um Benoni sem estar cometendo um equívoco absurdo, e não falando isso apenas por falsa modéstia. Então, disso tudo nós aprendemos que se o Rabba poderia se considerar um Benoni, que o Benoni não tem nenhum pecado. Porque Rabba sabia e não queria, ele não tinha nenhum pecado, e mais até o pecado de não aproveitamento do tempo para o estudo da Torá, Rabba também não tinha. O diferencial entre o Benoni e o Tzadik é algo muito sutil, delicado, é algo que se encontra nas câmaras íntimas do ser, é algo que não é perceptível para fora. É algo que tem a ver com o que está no fundo do coração da pessoa, suas vontades, seus desejos, ou no fundo do seu intelecto, etc. Por isso, por mais que de fato, na verdade, Rabba era um tzadik, mas mesmo assim ele podia pensar isso que ele faz o bem o tempo todo e só fala coisas boas, e mesmo só pensa em coisas boas, etc. Mas ele diz, quem garante que ele conseguiu eliminar a alma animal, a influência do Yetzer Hara de dentro de si? Mas aqui se fala também que mesmo que ele estivesse, ele era um tzadik, o Rabba, mas o sentimento do coração no tzadik é um amor contínuo a Deus. Então se pergunta se Rabba sabia que o coração dele está cheio de amor a Deus e o tempo todo, como mesmo assim ele podia se equivocar achando que ele era um Benoni? Nós falamos que o Benoni, depois da reza, voltam a se despertar, surgir nele as vontades da alma animal. Mas ele nos fala isso que nós dissemos, que existe essa categoria do Benoni, que na hora da tefilá, na hora da reza, ele se assemelha ao tzadik, porque naquela hora o coração dele está tão cheio e repleto de amor a Deus, um amor fervoroso, intenso, etc. Então nós vamos ver que Rabba, ele pensava, imaginava que talvez o fato dele estar estudando o Torá o dia todo, e o estudo da Torá dele era tão elevado que não era apenas um mero estudo que envolvia o lado intelectual do seu ser, mas também envolvia as suas emoções, ou seja, ele estudava a Torá com uma expressão de amor a Deus, etc. E por isso ele achava, talvez ele é como um Benoni que está rezando o dia todo. Ou seja, mesmo que o dia todo ele está cheio e repleto de amor a Deus, mas é porque ele está ocupado com essas coisas, ele está nesse cenário favorável a isso. Mas ele imaginava, talvez não há nenhuma garantia que ele de fato seja um tzadik, por isso ele podia se equivocar imaginando que ainda fosse apenas um Benoni. Mas ele nos diz, no caso do Rabba, af de lo pasik pumia megirsa, ubetorat Hashem chefzo yomam balayla, bechafitza bechashika utshuka benefesh okekal Hashem, beahava rabba kebeshat kriyat shma utfila, benidme beinav kebeinoni amitpalel kol hayom, ukmam arezal, alevai sheitpalel adam kol hayom kulo. Por isso Rabba se via como um Benoni, apenas um mediano, apesar de que ele não deixava sua boca parar de estudar. O tempo todo, ininterruptamente, ele estudava a Torá. E a Torá de Deus era seu deleite dia e noite. Esse era o prazer da vida dele, era no que ele estava ocupado. E ele fazia isso com desejo, fervor e anseio de uma alma sedenta de Deus, com grande amor. Portanto, ele, durante o seu estudo, estava como Benoni, como durante a leitura do Shema e oração, como Benoni está durante a reza.
Portanto, Rabba se considerava, ele falou, talvez é como se ele estivesse rezando o dia todo, talvez ele se considerava como um Beinoni que passa o dia inteiro rezando, e por isso ele achava que talvez ele não é um tzadik, apenas um Beinoni. Como ensinaram os nossos sábios de abençoada memória, assim consta no Talmud, quem dera, quisera que a pessoa passasse o dia inteiro rezando, que todo mundo, até o Beinoni, estivesse nesse estado espiritual que ele se encontra na reza, quisera que tomara que ele ficasse assim o dia todo. Por isso ele imaginava, mesmo que ele estava estudando o Torá a maior parte do dia, mas ele diz, talvez, tudo isso que ele sente o amor a Deus presente no seu coração, e apenas isso, talvez é apenas em função da sua ocupação, já que ele está ocupado com coisas espirituais, mesmo que ele não estava só rezando, ele estava estudando o Torá, mas ele estudava com tanto fervor, com tanta dedicação, que é como se ele estivesse ocupado e concentrado, focado na reza, e por isso ele podia imaginar que por isso ele está cheio de espiritualidade, de divindade em função da sua ocupação, mas não quer dizer que internamente ele já tenha resolvido tudo. Ele tinha amor a Deus revelado, manifesto no seu coração o dia todo, mas ele ainda suspeitava que talvez o mal pode estar presente dentro dele, apenas que ele está adormecido, mas que eventualmente ele pudesse vir a se despertar, apesar que de fato, como nós falamos, na realidade isso fazia parte da sua humildade, ou seja, que em função dos eventos práticos ele podia se considerar tanto Beinoni como Tzadik, e ele escolheu, por humildade, se considerar Beinoni, por mais que na prática, de fato, ele era um Tzadik. Nós estamos no final do capítulo 13, que nos fala sobre os conflitos espirituais do Beinoni e do mediano. Depois que ele nos explicou que existe aquele Beinoni que se dedica ao estudo da Torá durante todo o dia, ou a condição espiritual do Beinoni que ele alcança na hora da reza, com emoção, com devoção, com fervor, com amor a Deus, etc. Agora ele vai voltar e nos falar do aspecto geral do Beinoni, independente da sua ocupação, daquilo que ele está fazendo e realizando, se ele está em imersão no mundo espiritual, apenas e tão somente, ou se ele também está ocupado com as coisas mundanas. Então nós vimos que, na verdade, no Beinoni, mesmo quando se manifesta, se revela dentro dele o amor a Deus, como por exemplo na hora da reza, nós falamos que nessa hora se fortalece a alma divina, ela prevalece, ou seja, dentro dele naquele instante, e a alma deixando a alma animal anestesiada, adormecida. Porém, nós enfatizamos que no caso do Beinoni, a alma animal não foi desalojada, não foi eliminada, ela não se anulou, ele não consegue anular a alma animal, que depois ela pode voltar, se despertar e voltar com toda a força e com toda intensidade. Então nós vamos analisar agora o que significa, então, de fato, esse amor a Deus que cultiva o Beinoni? Até que ponto ele é real e consistente? Porque se no final, depois, a alma animal volta a se manifestar e ele se vê atraído a amores, prazeres mundanos, etc., talvez até a coisas proibitivas, então até que ponto a gente pode dizer que é legítimo, genuíno, esse amor que ele cultiva durante a reza? Até que ponto ele é verdadeiro? De certa forma, nós vamos analisar agora se a verdade é uma verdade única, absoluta, ou se existe, de certa forma, até uma verdade subjetiva ou individual. Ele nos diz, הנה והנה מידת אהבה זו אמורה בבינונים בשעת התפילה על ידי התגברות הנפש האלוקית כולי. הנה לגבי מדרגת הצדיקים עובדי השם באמת לאמיתו, אין בחינת אהבה זו נקראת בשם עבודת אמת כלל. Ele nos fala que, de fato, se a gente for ver objetivamente, ora, o grau do amor a Deus cultivado pelo Beinoni na hora da reza, o grau do amor do Beinoni durante a oração, do qual falamos, que provém do fortalecimento da alma divina nesses momentos especiais de inspiração, etc. Quando esse amor é comparado com o nível dos tzadikim, que servem a Deus com absoluta autenticidade, então
esse tipo de amor do Benoni, se comparado aos tzadikim, não pode ser classificado como serviço genuíno a Deus, pois se dissipa e vai embora após a oração. O fato daquilo desaparecer, como que evaporar depois da reza, dando lugar, espaço para a alma animal vir com todo ímpeto e força e todos os desejos físicos mundanos, terrestres, materiais. Então, ele nos diz, a partir disso, a gente não pode afirmar que o serviço do Benoni é um serviço genuíno, se o amor gerado por ele se dissipa e vai embora depois de terminada a reza. Se comparado com o nível dos tzadikim, isso não é consistente, isso não é algo duradouro e, portanto, nem algo considerado verdadeiro. Me'achar shecholefet ve'overet achar atfilah. Uma vez que ele diz, uma vez que isso passa, que isso, não é? Depois da reza deixa de surtir o efeito, e há um versículo em Mishlei, Provérbios do rei Salomão, que fala Sfat emet tikon la'ad ve'ad argia lashon sheker. Ele nos diz, como está escrito no livro de Provérbios, lábios verdadeiros persistirão para sempre. Ou seja, aquilo que a pessoa fala, que de fato é verdade, isso vai ser algo duradouro, permanente, vai persistir para sempre, mas uma língua mentirosa dura só um instante. Então, como a gente vai encarar esse sentimento gerado pelo Benoni? Se isso não é algo permanente, não é algo definitivo, é algo que é passageiro, que depois vai embora, será que isso é uma língua mentirosa, que só dura um instante? Portanto, será que isso é algo falso e mentiroso? Nos diz, uma vez que isso passa, não mantém um efeito duradouro, persistente e consistente. Então, como nós devemos considerar esses sentimentos gerados pelo Benoni, ou como o próprio Benoni deve considerar isso? ואף על פי כן לגבי מדרגת הבינונים נקראת עבודת תמה באמת לאמיתו שלהם, איש כפי מדרגתו במדרגת הבינונים, והריני קורא באהבתם שבתפילתם גם כן שפת אמת תיכון לעד. Porém, diz o Rav Shneur Zalman, no que diz respeito ao nível dos Beinonim, esse amor pode ser classificado como o serviço ideal. Diz, de certa forma, aqui também tudo é meio relativo. O amor do Benoni, se comparado ao amor do Tzadik, ele não se compara. O amor do Tzadik é algo consistente, é algo duradouro, algo permanente, algo genuíno, totalmente, é verdadeiro, etc. Permanece lá sempre. Então, se compararmos o amor a Deus cultivado pelo Benoni na hora da reza, confrontando isso com o amor do Tzadik, então não é que perde 10-0, aquilo não é verdadeiro, não é consistente. Porém, quem falou que a gente tem que comparar o Benoni com o Tzadik? A gente tem que comparar o Benoni consigo mesmo, consigo próprio, com aquilo que ele é capaz, com aquilo que lhe é possível, com aquilo que é acessível ao seu nível. Por isso ele nos diz, no que diz respeito ao nível dos Beinonim, comparado com o Tzadik, mas aqui não importa a comparação com o Tzadik. Aqui o que importa é o nível dos Beinonim. Então ele diz, esse amor também pode ser classificado como serviço ideal e absolutamente autêntico para eles, para os Beinonim. Para o Tzadik, talvez esse tipo de sentimento não representaria nada. Mas para o Benoni, no meio de todo esse conflito que ele está, no seu status quo espiritual, para ele isso é considerado algo autêntico, algo verdadeiro, por mais que depois da reza vai passar o seu efeito, muito do seu efeito. Por quê? Porque a gente deve avaliar cada indivíduo de acordo com seu nível, entre os diversos níveis dos Benonim. Nós vimos que no próprio os Benonim tem vários níveis, tem aquele Benoni que só se dedica a Torá e reza, tem o Benoni na hora da reza, tem o Benoni que está nos assuntos mundanos, tem o Benoni que está tendo que lutar contra pecados pecaminosos, contra pensamentos pecaminosos, tendo que rechaçá-los. Mas cada Benoni no seu nível, na sua categoria, quando ele, na hora da reza, cultiva um amor a Deus, ele fala que isso não pode ser taxado de falso, por terminar, por ser passageiro, por se dissipar
depois. Ele diz que isso é algo autêntico, no nível que o Benoni, que cada Benoni se encontra, cada um de acordo com o seu nível, esse amor a Deus que ele cultiva e consegue cultivar, ele chama isso também de algo consistente, de algo genuíno para o Benoni. E aqui o Alter Rebbe diz algo que praticamente é único durante todo o livro do Tânia. Nós sabemos que o Rav Shlomo Zalman, além de grande mestre, hassídico, cabalista, etc., ele também era um grande legislador. Ele escreveu, ou seja, a sua obra do Shulchan Aruch, explicando os motivos de todas as leis, etc. E aqui praticamente ele atua como até um legislador, determinando algo. Durante o livro a gente não encontra aqui visões ou colocações pessoais do Rav Shlomo Zalman, mas nesse trecho sim, ele se manifesta, Vehareini kore be'ahavatam shebetfilatam gam ken sfat emet yikon lad. E eu também considero o amor deles. Ele diz, eu afirmo que o amor deles, dos Beinonim, durante suas orações, eles são verdadeiros. Ou seja, eles também se enquadram na categoria de lábios verdadeiros que persistirão para sempre. Que eles também vão persistir. Por quê? Porque, de fato, ele fala, não é que desaparece, desintegra, evapora depois da reza. Ele nos fala, Hoilu bekoach nafsham elokit lachzor uleorer, bechinat ahavazu leolam, beitgabruta beshat atfila midei yom bayom, alidei achana reuya lechol nefesh, kefi erka umadregata. Pois sua alma divina, a alma divina dos Beinonim, tem a capacidade de sempre voltar a despertar esse amor, mesmo depois de terminada a reza, ou mesmo depois que aquele amor, parece que aquele sentimento mingou, ou parece que ele se diminuiu, mas o Benoni pode resgatar esse sentimento, mesmo depois da reza, quando ele obtém domínio todo dia durante a oração, por meio da preparação adequada a cada indivíduo, de acordo com o tipo e nível de sua alma. Ele diz, basta ele meditar um pouco, parar e pensar, ele vai trazer à tona de volta esse sentimento, ele vai se lembrar do que ele sentiu na hora da reza e ele vai resgatar esse sentimento e vai fazer com que ele se manifeste novamente durante o dia. Então não quer dizer que o sentimento foi vago, passageiro e que evaporou, não, e que não sobrou nada dele. Diz não, sobrou, e por isso eu digo, está lá, ficou mais reprimido, ou diminuído, ou um pouco mais calado, etc., mas está presente e pode ser resgatado. Portanto, diz o Rav Shlomo Zalman, eu considero que esse trabalho espiritual que eles realizam, o Beinonim, cultivando esse sentimento, também é um trabalho genuíno e verdadeiro, já que ele tem esse poder de sempre resgatar e trazer à tona de volta esse sentimento a qualquer hora do dia e a qualquer momento. Aqui, na verdade, ele está nos explicando. A gente poderia pensar que aquilo que é passageiro, o que a gente vê? Que verdade é algo constante, contínuo, talvez ininterrupto, que mantém uma regularidade, isso é algo constante, é algo verdadeiro. Por outro lado, algo que vai e volta, algo que não é estável, algo que às vezes vai, às vezes cessa e para. Então isso não é consistente, não é estável, portanto não é verdadeiro, como a gente definiria. Inclusive é famosa uma definição dos nossos sábios na Mishnah em relação a leis bíblicas de purificação, assim como a gente utiliza hoje mikve, uma piscina especial, né, de águas de chuva canalizadas de forma natural, enfim. Mas quando não havia um mikve onde as pessoas se purificavam, se chama, a Torá diz, nas águas vivas, não é? Então às vezes no mar, isso pode ser uma fonte de água, ou rios, riachos. Então existe uma Mishnah famosa que diz, para a água ser considerada uma água viva, de verdade, então, se tratando de um rio, é necessário que esse rio, a sua corrente sempre esteja presente. Mas um rio que seca nos períodos de seca ou aridez, mesmo que isso aconteça uma vez só a cada 7 anos, mas se uma vez ele secou, então essas águas são chamadas de águas falsas, falsificadas, já não são águas vivas verdadeiras. Mesmo que essa interrupção seja uma vez a cada 7 anos, que secou. Aqui a gente vê que dentro do judaísmo e até mesmo na Halachá,
O conceito de verdade está associado com constância, com regularidade, com algo ininterrupto e incessante, algo que às vezes sim, às vezes não, então se fala que isso daqui deixa de ser verdadeiro. Então esse aspecto que nós estamos analisando aqui em relação ao amor a Deus, o sentimento que o Benoni consegue cultivar durante a reza, durante a oração. Então ele nos diz o fato desse sentimento diminuir, parece se anular depois da reza, ele diz que isso não é uma evidência que esse sentimento não seja verdadeiro. Porque já que ele volta, e não só volta, é sinal que ele estava presente lá, apenas que ele estava diminuído, etc. Mas ao mesmo tempo, porque a gente poderia dizer que na verdade toda a força espiritual do Benoni, talvez o Benoni é um dependente, ele depende de Deus, ele depende da ajuda divina, como a gente já falou, para fazer preponderar o lado do bem. Ele precisa de algumas muletas espirituais. Ele, mais do que ninguém, precisa do momento da reza, da oração, para se vincular a Deus, para cultivar, que nele isso não é uma coisa natural. No tzadik isso já é natural, o tzadik está cheio, pleno de amor a Deus e o tempo todo, independente das situações e circunstâncias que ele se encontre. Mas diferente disso, é o Benoni. O tzadik, ele já anulou a sua alma animal e, portanto, o que se faz presente dentro dele é apenas e tão somente a alma divina com toda a intensidade, por isso ele está repleto constantemente de amor a Deus. E, na verdade, ele nem precisa meditar e refletir para despertar esse sentimento, porque esse sentimento preenche todo o coração do tzadik. O tzadik só tem o amor a Deus presente dentro dele. Mas o Benoni, ele tem o mal presente com toda a sua força também dentro dele, não é? Muita intensidade. Por isso ele precisa daquele momento de aceitação, aquele momento de elevação, inspiração, para poder aproveitar-se desse momento e cultivar mais espiritualidade. Ele precisa do momento da oração. Não é? Então, daqui a gente vê que ele sozinho não está ainda nesse nível que ele está pleno e repleto só de amor a Deus. Porém, nós falamos que quando ele se esforça, ele faz uma meditação contemplativa durante a reza, etc., ele acaba despertando, estimulando um sentimento, um amor a Deus. Mesmo assim, a gente diz que no momento que termina a reza, então o que significa? Se aquele sentimento não se faz presente mais com tanta intensidade, né? Será que isso não era verdadeiro? Então diz o Rav Shneur Zalman, não. No caso do Benoni, na verdade dele, ou seja, no nível espiritual que ele se encontra, de fato, para ele isso é uma conquista. Aquilo que durante a reza, com todo esse esforço, com toda essa meditação, ele consegue gerar um sentimento, então isso é um feito, isso é um sucesso. Mesmo assim, se a gente temos que entender que comparando com o tzadik, nós falamos que esse tipo de sentimento de amor que o Benoni obtém ainda é algo insignificante em relação ao tzadik. Mas isso que ele vai nos explicar agora, que aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, se aplica dentro de cada pessoa segundo o seu nível. Não importa que para o tzadik isso não representa nada, o que importa é que para ele, Benoni, isso é uma coisa verdadeira, que ele obteve com seu esforço, e por isso nós não podemos, como se diz, subestimar isso, não podemos desprezar esse sentimento, independente da comparação com o tzadik, porque para o Benoni isso é uma coisa que ele conseguiu de verdade, é algo verdadeiro, uma conquista verdadeira. Isso que ele nos fala na sequência, que Hinei Midat Emet, ele explica isso aqui também, associando a conceitos da Kabbalah. Hinei Midat Emet Midato Shel Yaakov, Anikra Briach Hatichon Amavriach Min HaKatzeh LaKatzeh, Mirum HaMa'alot UMadregot Ad Sof Kol Dargin, ובכל מעלה ומדרגה מבריח תוך נקודה אמצעית שהיא נקודה ובחינת מידת אמת שלה. Ele nos diz, ora, o atributo da verdade era o paradigma de Jacó. Assim está escrito no versículo, Titen emet le Yaakov, que Deus dá a verdade para Yaakov. Então, se fala que Yaakov é o paradigma de verdade. E ele é denominado a trave central, que passa de uma extremidade à outra.
diz que no Mishkan, no tabernáculo, no santuário, existiam algumas, como traves, né, que seguravam as estacas de madeira. Então, isso era como perfurado na madeira, ou em anéis do lado externo da madeira, juntando todas as partes que formavam as paredes do santuário. E havia uma trave central que passava como um tubo, como se fosse um encanamento, diferente das outras, que elas iam de metade a metade da parede formada pelas estacas de madeira. Essa trave central, ela ia de ponta a ponta, de um extremo ao outro. Os livros de Kabbalah associam isso ao patriarca Yaakov. Se fala que ele é comparado como essa trave que vai de um extremo ao outro, desde as mais elevadas alturas e planos até o mais baixo de todos os degraus. E aqui ele já está nos dando uma alusão que o conceito de verdade associado a Yaakov, isso é algo que está presente em todos os níveis, de acordo com o seu nível, desde uma extremidade a outra, desde as mais elevadas alturas. Nas mais elevadas alturas pode ser que o conceito de verdade seja um conceito muito elevado, etc., mas até os planos mais baixos de todos os degraus, onde lá essa verdade também vai estar presente, talvez de acordo com os degraus mais baixos, mas não deixa de ser algo verdadeiro também. Isso ele nos diz, em cada altura e plano, ela penetra no ponto central, que é o ponto crucial de seu paradigma da verdade. Isso que ele nos fala, ele vai nos dizer, ainda elaborando isso com essa associação com o patriarca Yaakov, etc. Inclusive Yaakov na Sefirot é como essa coluna que está no meio, e isso está ligado com Tiferet, que isso se fala que é a composição entre Chesed e Gvurah, no meio da bondade e da severidade, do rigor, onde se estabelece a harmonia, e se fala disso, se extrai a verdade, é justo nesse campo mediano, intermediário, mas de qualquer forma o que ele está querendo nos dizer aqui, apenas trazendo uma terminologia também cabalística, é que existe a verdade presente em cada nível de acordo com a sua categoria, de acordo com a sua possibilidade. Ele nos fala, o midat emet inachalá bli meitzarim. O paradigma da verdade é chamada a herança ilimitada. Ve'ein la shiur lemala, ou seja, que verdade tem a ver, como Yaakov tem a ver, se fala que a herança de Yaakov, diferente dos patriarcas anteriores, ela é ilimitada. Ve'ein la shiur lemala druma ma'alot, e assim também a verdade que ela pode estar presente em cada nível de forma ilimitada, não tem limite superior, alcançando as alturas mais elevadas. Se fala isso sobre a herança de Yaakov, que diferente de Abraão e Yitzhak, que tiveram filhos que seguiam por outros caminhos, não seguiram dentro da fé dos seus pais, já Yaakov, todos os seus filhos seguiram no caminho judaico, fiéis à sua doutrina, etc. Então se fala que por isso também a sua herança era ilimitada. Isso representa esse conceito mais místico, conforme a gente disse, da presença da verdade e autenticidade em cada nível. Todos os níveis, mesmo que todos os níveis e degraus inferiores, mesmo que eles não tenham nenhuma importância quando comparados com os níveis e degraus acima deles, mas mesmo assim, onde eles se encontram, ou seja, o nível inferior, mesmo quando ele está no plano baixo, ele tem as suas características, e aquilo que está no centro da sua existência, isso é verdadeiro de acordo com o seu nível. E aqui ele nos traz também uma ilustração talmúdica para nos dizer que às vezes os níveis inferiores, quando confrontados com os níveis de cima, eles são insignificantes. כי ידוע ליודעכם שבחינת ראש ומוחין של מדרגות תחתונות הם למטה מבחינת עקביים ורגלי מדרגות עליונות מהם. וכמאמר רז"ל, רגלי החיות כנגד כולם. Ou seja, existem distinções incomparáveis entre um nível e outro, até o ponto que ele nos diz, como é sabido pelos mestres da sabedoria esotérica, que algo considerado cabeça e cérebro, mas que de degraus mais baixos, é como uma corrente. A parte de cima do elo inferior é a parte de cima, como se fosse a cabeça, não é o cérebro, mas ela está ligada a quê? A parte mais inferior do elo de cima.
Então é isso que ele nos diz, que algo considerado cabeça e cérebro de degraus mais baixos, na realidade é inferior ao que é considerado calcanhares e pés de degraus mais altos. Então existe essa diferença de níveis e de degraus, como ensinaram nossos sábios de abençoada memória, quando eles descrevem níveis celestiais, dizendo que os pés das criaturas vivas equivalem a todos eles juntos, ou seja, como pés, a parte inferior das criaturas mais elevadas, ela abarca e abrange, equiparada a todo o nível inferior da cabeça aos pés, etc. Mas isso é tudo para dizer que mesmo que existam diferenças de níveis muito intensas e acentuadas, e que os níveis de baixo, comparados com os níveis de cima, parecem insignificantes, mesmo assim cada nível tem a sua característica, não só que ele tem a sua razão de ser, ele tem a sua característica e tem as suas propriedades. Da mesma maneira, não devemos comparar os Beinonim com os Tzadikim. Pode ser que o Beinoni, se comparado ao Tzadik, ele parece muito baixo espiritualmente. O amor que ele cultiva parece insignificante. Mas aqui o que vale não é a comparação com o elo de cima, não é com o nível superior dos Tzadikim, mas a comparação dele consigo mesmo, consigo próprio, aquilo que ele pode alcançar, aquilo que ele tem a capacidade de obter. Então, se ele esgotou os seus esforços, a sua capacidade, atingindo aquilo que ele pode, o tipo de amor a Deus que ele consegue cultivar, mesmo que esse amor não seja tão forte, intenso, consistente, duradouro como o amor do tzadik, mas não importa. Para ele, em relação a ele, isso é algo genuíno, isso é algo verdadeiro. Como diz o Rav Shneur Zalman, não desprezemos esse amor, essa conquista do Benoni. Eu afirmo e considero que isso é algo, no nível deles, isso é algo plenamente real e verdadeiro também.